Bom dia, alunos que seguem o curso de Estatística por meio do programa Minitab. Na aula de hoje vamos dar continuidade à quarta aula sobre o erro do método, erro de Dalberg, no qual vamos apresentar duas aplicações para cálculo do intervalo de confiança dentro da antropometria, utilizando-se da técnica do intervalo de confiança, utilizando-se o método de Dalberg. Então, a primeira ideia, primeiro conceito útil para entender essa aula é relembrar que existe a regra empírica da curva normal, ou seja, média mais uma vez desvio padrão corresponde a 68%. Média mais duas vezes desvio padrão corresponde a 95% e média mais três vezes o desvio padrão corresponde a 99,7%. Então aqui está a média, mais uma vez desvio padrão, mais e menos, uma, duas, três, e aqui eu tenho esses intervalos estabelecidos, simplesmente adicionando ao valor da média o desvio padrão para um lado positivo e para um lado negativo. Limite máximo, limite mínimo. Então aqui também eu tenho aqui a representação de 68, 95 e 99, ok? Então vamos prosseguir. Eu tenho aqui dados de exemplo de um livro de antropometria, dados da dobra cutânea de tríplice de 20 atletas, 20 pessoas, né? Então eu tenho dois momentos de avaliação. São 10 pessoas. Aqui está escrito 20, mas na verdade é 10, tá? Aqui é 10. Muito bem. Então o que acontece? Tem dois momentos de avaliação, momento 1, momento 2, momento 1, momento 2. E aqui tem os valores. Então a pergunta é, qual é o valor verdadeiro de uma medição? Qual é o valor verdadeiro de uma medição? Pode ser qualquer uma delas, né? Qual é o erro técnico de medição, ou seja, erro de Dalberg? Então, antes de responder, vamos pensar na representação gráfica. Dentro do programa Minitab, eu consigo, lá no menu, na parte de controle de qualidade, fazer essa carta multivariável, né? Então, o que acontece? Aqui eu tenho os 10 sujeitos, e aqui eu tenho as duas medições que estão em cor azul, né? Primeira e segunda. E aqui eu tenho a média, esse losango aqui, a média de cada sujeito, cada avaliação. Então o erro técnico de medição, ele está preocupado em quantificar essa avaliação aleatória ao redor do valor médio de cada pessoa. Então é estabelecido uma média, né? Geral, um valor geral de quantificação aleatória. E a gente pode perceber de que entre os sujeitos, os atletas, né, no qual foi medido aí a dobra cutânea, que mede a gordura, né, dos atletas, o sujeito 9, por exemplo, ele é bem diferente do 3, do 5, do 3, do 4, do 5, aqui do 7. Você vê que há uma diferença entre os sujeitos. Mas eu não estou preocupado com os sujeitos, eu estou preocupado em uma medida que quantifica a variabilidade de cada medição em relação aqui à média, tá? Como é que eu faço esse cálculo do erro técnico de medição? Muito simples, eu vou no programa Minitab, Ctrl L, aparece uma janela de comando, e aí eu digito, eu escrevo nested alinhado C1 igual a C2, C3, né? O que é C1, C2, C3? Aqui, ó, C1 são os valores em milímetros, C2 sujeitos, C3 avaliação. Então, nested de C1 é igual a C2, C3, e ele envio o comando e aí eu tenho o valor erro técnico de medição. E eu quero lembrar agora a importância de realizar o cálculo do erro técnico de medição com esse comando. Por quê? Porque com a fórmula de Dalberg, eu posso calcular o erro técnico de medição apenas para dois momentos, mas
E que se eu tiver 3 momentos de avaliação, 4 momentos de avaliação? Então a fórmula não se aplica. Então como é que eu calculo? Eu calculo por meio dessa fórmula. Neste C1 igual a C2, C3, ok? Então o livro no qual vieram aqueles valores de dobra cutânea, vieram desse livro aqui, que ele é de 1996, publicação original em inglês, e daí na Argentina fizeram uma tradução, ok? A tradução em espanhol é de João Carlos Massa, e edição em espanhol, o Dr. Juan Carlos Massa que fala, e aqui os autores da coletânea de vários artigos, né, em inglês. E aqui tenho mais informações, primeira edição em inglês em 1996. Então aqui no capítulo 3º, os autores são Christopher Gore e David Peterson. Erro na medição antropométrica, e eles falam do erro de Dalberg. E então, nesse capítulo 3, se coloca a frase: o erro técnico de medição pode ser usado de diversas maneiras. Vamos apresentar 4 exemplos. Aqui na aula de hoje são os 2 primeiros, tá? E vai utilizar esse valor de 0,33 obtido a partir dos dados das medições de dobra cutânea do tríceps, né? Bom, então você já conhece aí o método, né? Que é fácil de execução. Aqui os dados foram avaliados 2 vezes, os dados dos 10 sujeitos, aqui como apresenta o artigo, e aqui eu mesmo fui fazendo o cálculo com a fórmula de Dalberg. Aqui nessa linha aqui eu tenho os valores de diferença, aqui os valores de diferença ao quadrado, daí eu somo o valor quadrado da diferença, que é essa última linha dá 2,12, 2 vezes n, o n é 10, dá 20, daí eu divido, extraio a raiz quadrada e tenho aqui esse valor 0,33, que é o valor apresentado aqui, 0,33, ok? Muito bem. E aqui então ele vai mostrando, ele fala: esta é a mesma resposta que é obtida a partir do ANOVA, daquele programa Nested que eu coloquei, C1 igual a C2, C3, ANOVA por meio de componentes de variância, né? Muito bem. E daí continuamos, aí aparece aqui no livro, né? Nesse livro, a tabela 2, que ele tem aqui o erro 0,1060, o quadrado médio, né? Quando extrai raiz quadrada desse quadrado médio do erro, ele tem também o valor 0,33. Então vocês vejam a rapidez como é direto o cálculo via, não fórmula de Dalberg, mas via ANOVA, componente variância, por meio daqueles comandos do Minitab, Ctrl L, dá para essa janela de comando, neste de C1, que tem os dados milímetros, é igual a C2, C3, tá? E aí o erro médio relativo, erro do Dalberg relativo é menos de 5%, então dizendo que as medidas têm uma boa precisão. Então aqui é o resultado da análise de variância, tá? Olha que apareceu aqui o valor 0,1060, que é o mesmo valor que apareceu aqui, e aqui está o Dalberg, 0,32, e aqui, para ficar igual ao livro, 33, tá? Opa, 0,333. Acho que o problema de arredondamento, tá? Então agora vamos no exemplo 1. Eu falei, o exemplo 1 falou esportista, ele tem o valor de dobra do tricipital, né? 9,3, e quais são os limites? Qual é o intervalo de confiança? É muito simples. Regra empírica. Curva normal. Regra empírica. Média mais uma vez desvio padrão, média menos uma vez desvio padrão, e ponto final. Olha, média menos, média mais, e aqui eu tenho aqui o intervalo de confiança para 68%. Para 95% eu multiplico média menos 2 vezes desvio padrão, mais média mais 2 vezes desvio padrão, e aqui eu tenho intervalo. Aqui no programa Minitab, eu fiz aqui para o caso de 95%, aqui está a média. Vocês vejam que o valor 0 não pertence ao intervalo, ok? Mas aí eu não estou comparando nada, apenas estou
dizendo a vocês que o valor, que a resposta, qual o limite de confiança, foi medido 9,3. Então, esse 9,3 na verdade pode ser de 8,6 a 9,9. Okay? Bom, uma observação muito importante que eu achei no livro é essa daqui. Embora o erro técnico de medição é o desvio padrão de medições repetidas, essa é a definição precisa, né, específica, o desvio padrão de medidas repetidas. Se utilizou o termo erro padrão, se é utilizado, né, se utilizou, se usa, que é por convenção. Quando? Quando eu faço uma amostra e depois faço uma estimação, ok? Então vocês vejam aí que esse erro técnico de medição também leva o nome de erro padrão, ok? É a mesma coisa. Então aqui está o exemplo 1 em português. E aqui, ó, média menos uma vez desvio padrão para 68%, média mais uma vez, e aqui eu tenho a resposta. Quando é 95%, é média menos duas vezes, média mais duas vezes desvio padrão, e aqui eu tenho. E aquela observação que eu achei importante agora em português para repetir, que é muito importante. Embora o erro técnico de medição seja desvio padrão de medidas repetidas, o termo erro padrão tem sido utilizado por pura convenção quando o problema que está sendo considerado é o de amostragem seguida de uma estimativa. Nesse caso, a estimativa é do verdadeiro valor da pessoa, né, ou pela pessoa no teste, né. Bom, exemplo 2. Um esportista é avaliado 2 vezes no intervalo de um mês com a intenção de testar se o valor verdadeiro do atleta mudou, por exemplo, entre as duas medições sucessivas como resultado de alguma dieta ou treinamento. Então mediu 9,3 e depois 8,5. Então sabemos que o erro padrão, o erro técnico de medição, calculado pela fórmula da Alberg ou calculado pelo ANOVA, pela forma de componentes de variância, nested de C1 é igual a C2, C3, né? Então eu já tenho o erro padrão aqui, conhecido. Eu vejo a diferença entre os valores, está aqui, e eu tenho agora que considerar qual erro padrão que eu considero, porque é média mais uma vez desvio padrão, regra empírica, e média menos duas vezes desvio padrão, regra empírica. Então, qual é o desvio padrão? Não é o 0,33, porque o 0,33 é de uma medição. Eu tenho duas medições. Então eu tenho que somar desvio padrão, erro. Tenho que somar variância, que é desvio padrão elevado ao quadrado. Então vocês vejam que aqui eu tenho o resultado. Você veja aqui, ó, ele faz a continha, depois vou explicar melhor. Média menos uma vez, média mais uma vez, né? E aí ele vê que o zero é menos 1,3 a menos 0,3, ou seja, o zero não está incluído no intervalo, então pode-se dizer que ele mudou. Mas quando nós vamos para o intervalo de confiança 95%, inclui o zero. Se pode dizer então que ele não mudou entre duas avaliações sucessivas. Então vocês vejam que em geral se aplica 95%, né? Bom, agora o mesmo problema em português, o atleta é avaliado 2 vezes, período de um mês, intenção de testar se mudou entre duas medições sucessivas, e daí os valores são 9,3 e 8,5, e o erro padrão é 0,33. Daí a variância da diferença entre a segunda medida e a primeira é igual à soma da variância dos erros, né? Então você não pode somar desvio padrão, você tem que somar a variância. Então o que ele faz? Ele pega a variância da primeira medição, que é o erro técnico de medição. A variância seria o desvio padrão elevado ao quadrado, que é a variância. Como são iguais, soma, e daí eu passo a ter 2 vezes essa variância. Só que eu quero um desvio padrão. Então, o erro padrão é um desvio padrão. No caso é a normal de valores de diferença. Ele tem que extrair a raiz quadrada. Quando eu extraio a raiz quadrada, o 2 aparece aqui, raiz quadrada de 2. E aqui está o quadrado, sai da raiz, né?
Então agora eu já sei que a diferença é 0,8, desvio padrão é 0,47, então média menos uma vez, média mais uma vez, eu tenho intervalo 68%. E média menos uma vez e mais uma vez, duas vezes, né? Desculpa, eu teria aqui, no caso, 95%. Aqui o zero pertence ao intervalo, então pode-se dizer que não mudou. Então, quando o zero pertence, por que isso? Quando é que dois números são iguais? Quando a diferença entre eles é zero. Dois números são iguais quando a diferença entre eles é zero. Então, eu estou estudando a primeira medição e a segunda medição, a diferença. Essa diferença pode ser zero? Se pode ser zero, eles são iguais. Então, não mudou entre as duas avaliações, tá? No caso de 68%, o zero não pertence ao intervalo, então podemos dizer que mudou. Mudou o quê? Diminuiu o valor da dobra cutânea do tríplice, ok? Então aqui eu fiz uma representação gráfica, vocês vejam que o zero está aqui, o zero pertence ao intervalo, então podemos dizer aqui que não mudou, para 95% não houve alteração, né? Então aqui no programa Minitab eu tenho aqui os dados, né? Para escrever o nested é Ctrl L, ó, nested C1 igual a C2, C3, né? Eu vou escrever só para vocês entenderem melhor. Nested C1 é igual a C2, C3, C2 é sujeitos e C3 é avaliação. Clico aqui, pronto, e aqui já apareceu os resultados, tá? E para fazer esse gráfico aqui multivariado, esse gráfico aqui eu faço assim, eu venho aqui em estatística, ferramentas de qualidade e venho aqui carta multivari e aqui resposta em milímetros, avaliação e sujeitos, tá? Na abscissa sempre fica o último fator, ok? Para eu fazer esses gráficos aqui, de a gente observar aqui a figura, eu venho aqui em gráfico de distribuição de probabilidade, visualizo a probabilidade aqui eu coloco os valores, no segundo exemplo, média menos 0,8, 0,47 do padrão, e área sombreada, com essa daqui, porque eu quero 95%, então 2.000% aqui, 2.000% do lado, tá? Então eu dou um OK, pronto, daí vocês vejam que eu já tenho aqui a figura. Tá? Bom, então vocês viram então que nós temos uma forma de aplicar o cálculo do valor do erro aleatório. A fórmula de Dalberg ela quantifica o erro aleatório, né, das medições, de medidas duplicadas. Então essa medida conhecida eu posso aplicar média mais uma vez desvio padrão, média menos uma vez, média mais duas vezes, média menos duas vezes. Ou seja, eu estou diante da regra empírica. Então vocês podem gravar. Regra empírica combina, está associada com o erro do método. O valor calculado pela fórmula de Dalberg eu posso colocá-lo, né? Como a utilização para interpretar. E se eu tiver estudando duas medidas, daí eu tenho que considerar a diferença do valor das duas medidas e a variância, o desvio padrão, é dado pela soma, tá? Multiplicado por aquela forma raiz de 2. Obrigado pela atenção.